Considere a física de um torpedo. Mark 18. Seu objetivo de engenharia não é simplesmente explodir, é perseguir. Foi projetado para ser uma arma inteligente numa era de máquinas burras. Um cilindro de aço de 7 metros de comprimento, pesando 1.500 quilos, carregando 260 quilos de Torpex. Um explosivo 50% mais potente que o TNT, impulsionado por um motor elétrico silencioso que podia manter velocidade constante por mais de 4.000 metros. A propulsão elétrica era uma vantagem tática crítica. Os torpedos anteriores usavam motores a vapor, queimavam álcool e ar comprimido para gerar propulsão. Eram rápidos e potentes, mas deixavam um rastro de bolhas na superfície, uma linha branca, apontando diretamente para a origem do disparo. Era como atirar em alguém e deixar uma seta de fumaça dizendo "eu estou aqui". O Mark 18 eliminava esse problema. Baterias de chumbo ácido alimentavam um motor elétrico, sem combustão, sem bolhas. O torpedo deslizava sob as ondas como um fantasma metálico, invisível até o momento do impacto. Mas essa elegância de engenharia dependia de uma restrição crítica: o sistema de direção. Um torpedo não é um projétil balístico como uma bala de rifle. Uma bala é disparada e segue uma trajetória parabólica determinada pela física do momento do disparo. Não há correção, não há ajuste. Um torpedo é diferente. Ele precisa manter profundidade constante em um meio que está em movimento perpétuo. Precisa corrigir desvios de curso causados por correntes submarinas. Precisa compensar o arrasto assimétrico que faria qualquer objeto cilíndrico girar sobre seu próprio eixo. Para fazer isso, o Mark 18 usava um sistema giroscópico, um disco de metal pesado girando em alta velocidade dentro de um cardan. As leis da física do momento angular mantinham esse disco apontado em uma direção fixa no espaço. Quando o corpo do torpedo tentava desviar, sensores detectavam a diferença entre a orientação do giroscópio e a orientação do torpedo. Essa diferença acionava os lemes, corrigindo o curso. Era engenharia elegante. Era também um ponto de falha único. Se o giroscópio travasse, se os sensores descalibrassem, se os lemes emperrassem em uma posição, o torpedo não seguiria em linha reta. E aqui está o detalhe que transforma a engenharia em tragédia. O motor do Mark 18 não tinha mecanismo de desligamento automático. Uma vez disparado, ele continuaria funcionando até que suas baterias acabassem ou até que atingisse algo sólido. Se você disparar esse torpedo e o sistema de direção falhar de uma forma específica, se os lemes travarem em uma posição de curva constante, as leis da física se invertem instantaneamente. O torpedo não vai para o alvo. Ele faz um círculo. E se esse círculo for pequeno o suficiente, o submarino que disparou ainda estará dentro do raio de destruição quando o torpedo completar a volta. O caçador se torna a presa. O submarino se torna o alvo de sua própria arma. Este é o mecanismo preciso que destruiu o USS Tang. O submarino mais letal da Marinha Americana não foi afundado por cargas de profundidade japonesas. Não foi destruído por um destroyer inimigo em combate no Pacífico. Não foi vítima de uma mina magnética ou de um ataque aéreo. Ele morreu por sua própria mão, por seu próprio torpedo, uma arma que custou milhares de dólares para fabricar, que foi carregada com cuidado extremo, que foi mantida por técnicos treinados e que funcionou perfeitamente, exceto por um único componente. Na noite de 24 de outubro de 1944, a física da guerra submarina escreveu uma das páginas mais cruéis e irônicas da história naval. E para entender como chegamos a esse momento, precisamos primeiro entender o mundo em que o Tang existia. A Segunda Guerra Mundial no Pacífico é frequentemente lembrada pelas batalhas de porta-aviões, Midway, Mar de Coral, Leyte Gulf, confrontos épicos onde centenas de aviões enchiam o céu e navios gigantescos trocavam disparos a dezenas de quilômetros de distância. Mas havia outra guerra acontecendo, uma guerra invisível. Uma guerra travada no silêncio das profundezas, onde a vitória era medida em toneladas afundadas e a derrota significava uma morte lenta por asfixia ou uma morte rápida por implosão. A guerra submarina americana contra o Japão foi, em termos proporcionais, uma das campanhas mais devastadoras da história militar.
Considere os números. A frota submarina americana no Pacífico nunca teve mais de 200 embarcações operacionais simultaneamente. Em comparação, a Marinha Imperial Japonesa tinha milhares de navios de superfície. A proporção era absurda, mas esses 200 submarinos afundaram mais de 1.300 navios mercantes japoneses, 5,5 milhões de toneladas de navegação, 55% de todas as perdas marítimas japonesas na guerra. Para colocar em perspectiva, os submarinos americanos, operando com menos de 2% do efetivo total da Marinha, causaram mais da metade de todas as perdas navais inimigas. Mas o custo foi proporcional ao impacto. 52 submarinos americanos foram perdidos em combate no Pacífico. Mais de 3.500 homens morreram. A taxa de mortalidade dos submarinistas americanos era a mais alta de qualquer ramo das Forças Armadas, aproximadamente 22%. Mais de 1 em cada 5 homens que embarcou em um submarino não voltou. Esta era a realidade estatística do serviço submarino. Cada vez que um submarino deixava o porto para uma patrulha de guerra, havia uma chance significativa de que nunca mais fosse visto. E os homens sabiam disso. Eles eram voluntários. Ninguém era forçado ao serviço submarino. Cada tripulante havia escolhido entrar naquele tubo de aço, sabendo que as probabilidades não estavam a seu favor. Por que alguém faria essa escolha? Parte da resposta era o pagamento. Submarinistas recebiam adicional de periculosidade. Para homens jovens vindos da Grande Depressão, esse dinheiro extra fazia diferença real. Parte da resposta era o prestígio. Os submarinos eram vistos como a elite da Marinha. Navios pequenos, tripulações coesas, comandantes com autonomia operacional total. Não havia almirantes olhando por cima do ombro. Um capitão de submarino era senhor absoluto de seu domínio. Mas talvez a maior parte da resposta fosse algo mais primitivo. A caça. Um submarino é, em essência, um predador marinho. Ele espreita. Ele embosca. Ele ataca de uma posição de vantagem e desaparece antes que a presa possa reagir. Há algo profundamente satisfatório nessa forma de combate para certos tipos de homens. Richard O'Kane era exatamente esse tipo de homem. Richard Hetherington O'Kane nasceu em 2 de fevereiro de 1911, em Dover, New Hampshire. Filho de um professor universitário, ele cresceu em um ambiente de classe média intelectual, longe do mar. Não havia tradição naval na família. Não havia histórias de avós marinheiros ou tios que serviram na Grande Guerra dos Mares. O'Kane simplesmente decidiu, aos 17 anos, que queria ser oficial da Marinha. Ele entrou na Academia Naval de Anápolis em 1930. A Grande Depressão estava devastando a economia americana. Um emprego garantido pelo governo federal, com salário estável e aposentadoria, era uma escolha pragmática. Mas O'Kane não estava em Anápolis apenas pela segurança financeira. Ele tinha algo a provar. O'Kane era um jovem magro, de estatura média, sem as características físicas óbvias de um líder militar. Ele não era o tipo que dominava uma sala pela presença física. Ele compensava isso com intensidade intelectual. Seus colegas de academia o descreviam como obsessivo. Quando O'Kane se interessava por um assunto, ele não estudava, ele dissecava. Ele queria entender não apenas como as coisas funcionavam, mas por que funcionavam daquela forma. Essa característica seria definidora de sua carreira submarina. Após a graduação em 1934, O'Kane passou anos no serviço de superfície, destroyers e cruzadores. A rotina normal de um jovem oficial da Marinha em tempos de paz. Exercícios, manutenção, espera. Em 1938, ele se voluntariou para o serviço submarino. A decisão não foi bem recebida por seus superiores. Na época, os submarinos eram vistos por muitos oficiais de carreira como um beco sem saída profissional. Navios pequenos, orçamentos limitados, poucas chances de promoção. Os oficiais ambiciosos queriam comandar couraçados, não tubos de aço cheios de óleo diesel. Mas O'Kane via algo que outros não viam. Ele via potencial. Ele completou o treinamento de submarinos em New London, Connecticut. Aprendeu os sistemas de imersão e emersão. Estudou as táticas de ataque com torpedo. Praticou as técnicas de navegação submersa, onde não há horizonte e a única referência é a bússola giroscópica.
Quando o Japão atacou Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, O'Kane era um tenente servindo no submarino USS Argonaut. Ele tinha 30 anos, uma esposa e zero experiência de combate. Isso mudaria muito rapidamente. Parte 3. A Escola do Wahoo. Em 1942, O'Kane foi transferido para o USS Wahoo como oficial executivo, o imediato, segundo em comando. O comandante do Wahoo era Dudley Walker Morton, Mush Morton, como era conhecido. Um texano grandalhão, barulhento e absolutamente agressivo. Morton era tudo o que O'Kane não era fisicamente. Alto, corpulento, com uma presença que enchia qualquer compartimento de submarino. Mas os dois homens compartilhavam algo essencial, uma fome de combate que beirava a obsessão. Morton havia assumido o comando do Wahoo após o comandante anterior ter sido removido por falta de agressividade. Na linguagem educada da Marinha, isso significava que o homem tinha medo demais de atacar. Morton não tinha medo de nada. Na primeira patrulha sob seu comando, Morton fez algo que revolucionou a tática submarina americana. Em vez de comandar o ataque pessoalmente através do periscópio, como era o procedimento padrão, ele delegou essa função ao seu imediato. O'Kane, disse Morton, você cuida do periscópio. Me diga o que está vendo. Eu cuido do submarino. Era uma divisão de trabalho radical. O comandante tradicionalmente fazia tudo. Morton estava reconhecendo que duas mentes especializadas funcionavam melhor do que uma mente sobrecarregada. E O'Kane era o homem perfeito para o periscópio. Ele tinha uma capacidade quase sobrenatural de calcular distâncias, velocidades e ângulos. Enquanto outros oficiais dependiam de instrumentos e tabelas, O'Kane podia olhar através da lente estreita do periscópio e estimar, com precisão surpreendente, todos os parâmetros necessários para uma solução de tiro. O Wahoo se tornou o submarino mais mortífero da frota americana. Em 6 patrulhas, afundou 27 navios. Era uma máquina de matar japoneses, e O'Kane era seu sistema de mira. Mas mais do que técnica, O'Kane aprendeu com Morton uma filosofia de comando. Morton acreditava em aproximação máxima. Enquanto outros comandantes disparavam torpedos a distâncias de 2.000 ou 3.000 metros, maximizando a segurança do submarino, Morton se aproximava a 1.000 metros ou menos. Por que desperdiçar torpedos, ele dizia. Quanto mais perto, mais certeza. Era uma lógica simples, mas exigia nervos que poucos comandantes tinham. A curta distância, o submarino estava em perigo extremo. Se o torpedo errasse, se o alvo detectasse o ataque, o tempo de reação era mínimo. Morton não se importava. Ele vivia para a caça. E O'Kane absorvia cada lição. Em outubro de 1943, o USS Wahoo partiu para sua 7ª patrulha. Entrou no Mar do Japão. Águas inimigas cercadas de todos os lados por território japonês. Era a missão mais perigosa possível. O Wahoo nunca voltou. Décadas depois, descobriu-se que ele havia sido afundado por cargas de profundidade lançadas por aviões japoneses. Morton e todos os 79 tripulantes morreram. A notícia devastou O'Kane, mas também o transformou. Quando ele recebeu o comando de seu próprio submarino, o USS Tang, ele carregava consigo tudo o que havia aprendido com Morton. A agressividade, a precisão, a disposição de se aproximar mais do que qualquer homem racional consideraria seguro. Ele também carregava um fantasma, a memória de um mentor perdido nas profundezas que agora ele próprio habitava. O USS Tang foi comissionado em 15 de outubro de 1943, no estaleiro de Mare Island, Califórnia. Era um submarino da classe Balau, a mais avançada que a Marinha Americana havia produzido até então. Para entender por que o Tang era tão eficaz, precisamos entender sua engenharia. Comprimento: 95 metros, aproximadamente o tamanho de um campo de futebol, mas comprimido em um cilindro de apenas 8 metros de largura. Deslocamento: 1.526 toneladas na superfície, 2.415 toneladas submerso. A diferença era a água nos tanques de lastro que permitiam o submarino afundar ou flutuar. Propulsão: 4 motores diesel Fairbanks Morse de 1.600 cavalos cada para navegação de superfície. 4 motores elétricos General Electric para propulsão submersa. Os diesels eram inúteis debaixo d'água.
Eles precisavam de ar para funcionar. Quando submerso, o Tang dependia inteiramente de suas baterias de chumbo ácido. Essa limitação elétrica definia toda a tática de guerra submarina da era. Um submarino da classe Balau podia navegar submerso à velocidade máxima, cerca de 9 nós, por apenas 1 hora antes de esgotar completamente suas baterias. Se reduzisse a velocidade para 2 nós, podia permanecer submerso por até 48 horas. Isso significava que os submarinos não operavam verdadeiramente como embarcações submarinas. Eles eram navios de superfície que podiam mergulhar temporariamente para atacar ou escapar. A maioria das patrulhas era feita na superfície à noite. Os diesels carregavam as baterias enquanto o submarino navegava em direção às áreas de patrulha. Durante o dia, ou quando inimigos eram detectados, o submarino submergia. Agora considere o armamento. O Tang carregava 24 torpedos, 10 tubos de lançamento, 6 na proa, 4 na popa. Os tubos de proa eram o armamento principal, usados para ataques diretos. Os tubos de popa eram para disparos de retaguarda, geralmente durante fugas ou contra perseguidores. 24 torpedos parece muito. Não era. Cada torpedo custava aproximadamente o equivalente a uma casa americana da época. Eram armas caríssimas, complexas e frequentemente defeituosas. Um comandante não podia simplesmente jogar torpedos no problema e esperar resultados. O Tang também tinha um canhão de convés de 4 polegadas e vários canhões antiaéreos menores. Essas armas eram para combate de superfície contra navios mercantes desarmados ou fracamente armados. Usar o canhão economizava torpedos para alvos maiores, mas o verdadeiro poder do Tang não estava em suas especificações técnicas. Estava em seu comandante. Richard O'Kane assumiu o Tang com uma visão clara. Ele não queria apenas um bom submarino. Ele queria o melhor submarino da frota. E ele moldaria sua tripulação de acordo com esse objetivo. O treinamento foi intenso. O'Kane exigia perfeição em cada manobra, cada procedimento, cada rotina. Ele conduzia simulações de ataque repetidamente até que seus homens pudessem executar suas funções sem pensar. O combate não dá tempo para pensar, ele dizia. Vocês precisam reagir. E reagir, eles aprenderam. A primeira patrulha de guerra do USS Tang começou em 22 de janeiro de 1944. Área de operações: as Ilhas Carolinas e as Marianas, no Pacífico Central. O'Kane não desperdiçou tempo. Em sua primeira aproximação de combate, ele demonstrou exatamente o tipo de comandante que seria. O alvo era um cargueiro japonês de médio porte. A distância ideal de disparo, segundo os manuais, era entre 1.500 e 2.000 metros. O'Kane se aproximou a 800 metros. O torpedo atingiu o alvo em cheio. O cargueiro afundou em minutos. Os oficiais no centro de controle trocaram olhares. Eles sabiam que estavam servindo sob um homem diferente. Na primeira patrulha, o Tang afundou 5 navios. Era um número impressionante para um submarino novato com uma tripulação inexperiente. Mas O'Kane considerou apenas adequado. A segunda patrulha foi nas mesmas águas. Mais 4 navios afundados. O'Kane estava refinando sua técnica, aprendendo os padrões de navegação japonesa, identificando os pontos fracos nas escoltas de comboio. A terceira patrulha foi diferente. O Tang foi designado para uma missão de resgate nas Ilhas Truk, um dos bastiões mais fortemente defendidos do Império Japonês. A missão era resgatar aviadores americanos que haviam sido abatidos durante um grande ataque aéreo. Os pilotos estavam flutuando em botes salva-vidas dentro de uma lagoa cercada por baterias antiaéreas e navios de patrulha japoneses. Um submarino normal teria se aproximado cautelosamente, recolhido os aviadores que estivessem em águas mais seguras e partido. O'Kane entrou na lagoa. Ele navegou o Tang por águas rasas, sob o alcance das baterias costeiras, surfando durante o dia para identificar os sobreviventes. Era uma demonstração de arrojo que beirava a insanidade. Ele resgatou 22 aviadores, 22 homens que teriam morrido afogados ou capturados se O'Kane tivesse seguido o protocolo seguro. O Tang voltou dessa patrulha com sua tripulação lotada além da capacidade. Homens dormiam em corredores, em cima de torpedos, em qualquer espaço disponível.
mas estavam vivos. A quarta patrulha estabeleceu o Tang como o submarino mais letal da frota. Operando no Estreito de Formosa, as mesmas águas que seriam seu túmulo, o Tang afundou um cruzador leve, vários destroyers e numerosos cargueiros. O'Kane desenvolveu uma tática que chamava de ataque de superfície noturno. A maioria dos comandantes de submarino atacava submersa. Era mais seguro. O periscópio era o único elemento exposto e era quase impossível de detectar à noite. O'Kane atacava na superfície. Ele emergia à noite, a alguns quilômetros de um comboio, e se aproximava usando os motores diesel em velocidade máxima. Um submarino na superfície era muito mais rápido do que submerso. 20 nós contra 9 nós. Isso permitia que O'Kane manobrasse ao redor das escoltas, encontrasse um ângulo de tiro ideal e disparasse antes que os japoneses soubessem que ele estava lá. Era perigoso. Se fosse detectado, o submarino estaria exposto, incapaz de mergulhar rapidamente o suficiente para escapar de um destroyer em velocidade de ataque. Mas O'Kane calculava que a velocidade e a surpresa compensavam o risco. Os números provavam que ele estava certo. Na quarta patrulha, o Tang afundou 10 navios. 10. Quando o Tang retornou a Pearl Harbor após essa patrulha, O'Kane foi convocado para uma reunião com o comandante das forças submarinas do Pacífico. Ele esperava críticas por seus métodos pouco ortodoxos. Em vez disso, recebeu ordens para uma quinta patrulha e uma promessa. Continue fazendo o que está fazendo, disseram a ele. Não mude nada. O'Kane não tinha intenção de mudar. Antes de continuarmos para a patrulha final do Tang, precisamos fazer uma pausa para entender a arma que o mataria. O torpedo Mark 18 foi desenvolvido como uma cópia americana do torpedo elétrico alemão G7E. Os alemães haviam demonstrado que torpedos elétricos eram superiores em operações de submarino, sem rastro de bolhas, sem ruído de motor a vapor. A Marinha Americana capturou exemplares do G7I e seus engenheiros passaram meses desmontando-os, estudando cada componente, tentando replicar a tecnologia alemã. O resultado foi o Mark 18, uma arma que parecia idêntica ao original alemão em especificações, mas que escondia problemas de fabricação que os alemães haviam levado anos para resolver. O primeiro problema era a velocidade. O Mark 18 era mais lento que os torpedos a vapor americanos, 28 nós contra 46 nós. Isso significava que o alvo tinha mais tempo para manobrar depois que o torpedo era detectado. O segundo problema era o alcance efetivo. As baterias de chumbo ácido limitavam a distância operacional a cerca de 4.000 metros em velocidade máxima. Mas o terceiro problema era o fatal: o sistema de direção. Um torpedo precisa manter curso constante em um ambiente que está em movimento perpétuo. Correntes submarinas, variações de densidade da água, turbulência gerada pelo próprio torpedo. Todos esses fatores tentam desviar a arma de seu caminho. O Mark 18 usava um sistema giroscópico para compensar esses desvios. Um giroscópio é essencialmente um disco pesado girando em alta velocidade. As leis da física do momento angular fazem com que o disco resista a qualquer tentativa de mudar sua orientação. Se você já brincou com um peão, você sabe como isso funciona. Enquanto o peão gira rápido, ele fica de pé. Quando começa a desacelerar, ele cambaleia e cai. O giroscópio do torpedo funcionava no mesmo princípio, mas em 3 dimensões. O giroscópio era montado em um conjunto de cardans, anéis concêntricos que permitiam que ele girasse livremente em qualquer direção. Sensores detectavam quando o corpo do torpedo se desviava da orientação do giroscópio. Essa diferença acionava os lemes de direção, corrigindo o curso. O problema era que esse sistema tinha tolerâncias microscópicas. Os rolamentos que sustentavam o giroscópio precisavam ser perfeitamente lubrificados. Os sensores precisavam ser calibrados com precisão extrema. Os cabos que conectavam os sensores aos lemes precisavam ter exatamente a tensão correta. Se qualquer um desses componentes falhasse, o torpedo não corrigiria seu curso adequadamente. Ou pior, corrigiria em excesso. Os relatórios da época documentam múltiplos casos de torpedos Mark 18 que correram em círculos. O mecanismo de falha era consistente.
Os lemes travavam em uma posição de curva constante e o torpedo descrevia um arco até voltar ao ponto de origem. A Marinha sabia desse problema. Havia boletins técnicos alertando os comandantes de submarino. Havia procedimentos de manutenção específicos para minimizar o risco. Mas, na prática, os submarinos operavam no limite de suas capacidades. A manutenção de torpedos era feita em condições precárias, por técnicos exaustos, em bases avançadas com peças limitadas, e havia pressão para usar os torpedos Mark 18 porque eles não deixavam rastro. Em águas patrulhadas por aviões japoneses, um rastro de bolhas podia significar a morte do submarino. O'Kane preferia os Mark 18. Ele conhecia os riscos. Ele aceitava os riscos. Na noite de 24 de outubro de 1944, um desses torpedos funcionou perfeitamente, exceto pelos lemes que travaram em uma posição de curva para a esquerda. Em 24 de setembro de 1944, o USS Tang partiu de Pearl Harbor para sua 5ª patrulha de guerra. A tripulação era de 87 homens, a maioria veteranos das patrulhas anteriores. Eles sabiam o que esperar, sabiam o tipo de comandante que tinham, sabiam que provavelmente entrariam em situações que outros submarinos evitariam. Eles foram mesmo assim. A área de operações era o Estreito de Formosa, o corredor de água entre Taiwan, então Formosa, e a costa da China. Era uma das rotas de navegação mais críticas do Império Japonês. Por ali passavam comboios carregados de petróleo da Indonésia, minério de ferro da Malásia, borracha da Indochina, tropas sendo transferidas entre o continente e as ilhas do Pacífico. Era a artéria principal do esforço de guerra japonês no Sudeste Asiático, que era também uma das áreas mais perigosas para um submarino operar. As águas eram rasas. Em muitos pontos, a profundidade não passava de 50 ou 60 metros. Um submarino da classe Balau podia mergulhar a 120 metros com segurança, mas ali não havia essa opção. Se detectado, o Tang não poderia simplesmente sumir nas profundezas. Além disso, a área era intensamente patrulhada. Destroyers japoneses, aviões de patrulha, barcos de caça submarino. Os japoneses sabiam que os submarinos americanos operavam ali e dedicavam recursos consideráveis para encontrá-los. O'Kane conhecia todos esses riscos. Ele havia operado no estreito na patrulha anterior. Ele sabia exatamente onde estavam os perigos, e ele escolheu voltar mesmo assim. As primeiras semanas foram produtivas. O Tang localizou e afundou vários navios mercantes, usando a tática característica de O'Kane: aproximação de superfície à noite, disparos a curta distância, mergulho e fuga antes que as escoltas pudessem reagir. Em 10 de outubro, o Tang encontrou um pequeno comboio e afundou 2 cargueiros. Em 11 de outubro, mais 2. Os torpedos estavam acabando, mas os resultados estavam excedendo todas as expectativas. Em 23 de outubro, o Tang interceptou um grande comboio, vários navios mercantes escoltados por destroyers. O'Kane conduziu um ataque de superfície noturno que se tornou lendário nos círculos navais. Ele se aproximou do comboio pela retaguarda, navegando entre as escoltas. Os destroyers japoneses estavam focados em ameaças vindas das laterais e da frente. Eles não esperavam um submarino vindo diretamente de trás. O Tang emergiu a menos de 2,0 metros do comboio e disparou torpedos em rápida sucessão. 3 navios foram atingidos. 2 afundaram imediatamente. O terceiro ficou à deriva, em chamas. Os destroyers japoneses entraram em pânico. Eles viraram e começaram a varrer a área com sonar, procurando o submarino. Mas O'Kane já havia mergulhado e se afastado, deixando apenas caos e destruição em seu rastro. Quando o dia 24 de outubro amanheceu, o Tang havia afundado mais navios em uma única patrulha do que muitos submarinos afundavam em toda a sua carreira operacional, e restavam apenas 2 torpedos. A matemática era simples: 2 torpedos, milhares de milhas de navegação de volta para Pearl Harbor. A patrulha estava essencialmente terminada, mas O'Kane não queria voltar com torpedos a bordo. Isso não era bravata vazia. Havia uma lógica operacional. Cada torpedo representava um navio inimigo, potencialmente afundado. Voltar para casa com torpedos era voltar com potencial desperdiçado. Além disso, os torpedos eram perigosos de transportar.
Eles continham explosivos de alta potência e sistemas mecânicos complexos. Um torpedo que sofresse um acidente durante a viagem de volta podia detonar dentro do próprio submarino. Melhor usar os torpedos contra o inimigo do que arriscar um acidente no caminho de volta. Na noite de 24 de outubro, os vigias do Tang avistaram outro comboio. Vários navios mercantes, escoltas reduzidas. Provavelmente os japoneses haviam transferido destroyers para proteger alvos mais valiosos em outras rotas. Era uma oportunidade. O'Kane ordenou que o Tang se aproximasse na superfície. A noite estava escura sem lua, condições ideais para um ataque. Às 0:20 da madrugada, o Tang estava em posição. O comboio se movia lentamente, os navios mercantes mantendo formação cerrada para dificultar ataques. O'Kane escolheu seu primeiro alvo, um cargueiro de médio porte, carregado de suprimentos. O torpedo número 23 foi disparado do tubo de popa. O tempo de corrida foi de aproximadamente 1 minuto. Então, uma explosão. O cargueiro foi atingido na seção central. Ele começou a afundar imediatamente. O comboio entrou em alerta. Sirenes soaram. Os navios começaram a dispersar, tentando dificultar novos ataques. Mas O'Kane não havia terminado. Restava um torpedo, o número 24, o último. Ele identificou outro alvo, um navio-tanque que estava tentando fugir. Um navio-tanque era um alvo de alto valor. Carregava combustível que alimentaria a máquina de guerra japonesa. O'Kane ordenou uma aproximação final. O Tang manobrou para colocar o tubo de popa alinhado com o tanque. A 02:30, o torpedo número 24 foi disparado. O que aconteceu nos 23 segundos seguintes foi reconstituído a partir dos depoimentos dos sobreviventes e da análise técnica posterior. O torpedo Mark 18 número 24 deixou o tubo de popa normalmente. O motor elétrico acionou. A hélice começou a girar. O giroscópio estava funcionando, mas em algum lugar dentro do mecanismo de direção, algo estava errado. Os lemes não estavam respondendo corretamente aos comandos do giroscópio. Em vez de manter curso reto, eles estavam aplicando uma correção constante para a esquerda. O torpedo começou a curvar. Na ponte do Tang, ninguém percebeu imediatamente. Na escuridão total, sem o rastro de bolhas que denunciaria um torpedo a vapor, o Mark 18 era completamente invisível. O torpedo continuou sua curva. 45 graus, 90 graus, 135 graus. Agora ele estava voltando. Um dos vigias na ponte avistou uma perturbação na água. Uma linha de fosforescência. Plâncton sendo agitado pelo movimento do torpedo. Estava vindo diretamente para o submarino. "Torpedo na água!" ele gritou. "Vindo em nossa direção." O'Kane reagiu instantaneamente. "Velocidade máxima. Leme todo para bombordo." Os motores diesel do Tang rugiram. O submarino começou a virar, tentando sair do caminho de sua própria arma. Mas a física era implacável. O torpedo estava a menos de 400 metros quando foi avistado. Viajando a 28 nós, aproximadamente 52 km por hora, ou 14 metros por segundo. 400 metros divididos por 14 metros por segundo. Menos de 30 segundos até o impacto. O Tang, partindo da inércia, levaria mais de 1 minuto para atingir velocidade de fuga. Levaria 20 segundos apenas para começar a virar significativamente. Não havia tempo suficiente. Os homens na ponte viram o torpedo se aproximando, uma sombra escura cortando a água fosforescente, vindo diretamente para a popa do submarino. Alguns se jogaram no convés. Outros simplesmente ficaram paralisados, assistindo a própria morte se aproximar. O'Kane permaneceu de pé, ainda gritando ordens, ainda tentando o impossível. 23 segundos após o disparo, o torpedo Mark 18 número 24 atingiu o USS Tang na seção de popa, próximo à sala de máquinas traseira. Os 260 quilos de Torpex detonaram. Para entender o que aconteceu com o USS Tang nos segundos após o impacto, precisamos considerar a física de uma detonação submarina. Quando um explosivo detona no ar, a energia se dissipa em todas as direções. O ar é compressível. Ele absorve parte do choque, se expandindo para acomodar a onda de pressão. A água não é compressível. As moléculas de água estão tão próximas umas das outras que não há espaço para compressão.
Quando uma explosão ocorre debaixo d'água, a energia não se dissipa, ela se transmite. A onda de choque de uma explosão submarina viaja mais rápido e mantém mais energia do que uma explosão equivalente no ar. É como a diferença entre bater em uma almofada e bater em um bloco de concreto. Quando os 260 quilos de Torpex explodiram contra o casco do Tang, a energia não teve para onde ir. Ela se propagou através da água como um martelo líquido, transmitindo força total para cada centímetro quadrado de aço. O casco de popa foi rasgado como papel. A estrutura de um submarino é projetada para resistir à pressão externa, à força da água empurrando para dentro. Ela não é projetada para resistir à pressão interna, uma explosão empurrando para fora. As costelas de aço que davam forma ao casco se curvaram. As chapas de revestimento se romperam. Compartimentos que deveriam ser estanques foram instantaneamente abertos para o mar. A água invadiu. A pressão a 55 metros de profundidade é aproximadamente 6 atmosferas, 6 vezes a pressão ao nível do mar. Isso equivale a aproximadamente 600 gramas por centímetro quadrado. Pode não parecer muito, mas considere a área de uma abertura no casco. Um buraco de 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados. A força total empurrando a água através desse buraco seria de 6 toneladas. A água entrou nos compartimentos de popa como um ariete líquido. 30 homens estavam nas seções traseiras do submarino quando o torpedo atingiu. Alguns morreram na explosão inicial, vaporizados pela detonação ou despedaçados pelos fragmentos de metal. Outros morreram nos segundos seguintes, afogados pela água que invadia mais rápido do que qualquer escotilha podia ser fechada. Mas o Tang não afundou imediatamente. A explosão ocorreu com o submarino na superfície. Os tanques de lastro dianteiros ainda estavam cheios de ar. A proa tinha flutuabilidade suficiente para se manter acima da água, mesmo enquanto a popa afundava. O resultado foi uma inclinação cada vez mais acentuada. A proa subindo, a popa descendo. O Tang assumindo a posição de um homem se afogando com a cabeça para cima e os pés sendo puxados para o fundo. Dentro do submarino, a gravidade se reconfigurou instantaneamente. Pisos se tornaram rampas, depois paredes. Homens que estavam de pé foram arremessados contra anteparas. Equipamentos soltos, ferramentas, suprimentos, objetos pessoais, se transformaram em projéteis. O Tang deslizou para o fundo em um ângulo de quase 45 graus. A viagem levou menos de 1 minuto. Quando a proa bateu no fundo lodoso do Estreito de Formosa, o impacto sacudiu todo o submarino. Mais homens foram arremessados, mais ferimentos, mais mortes. E então, silêncio. O Tang estava no fundo, a 55 metros de profundidade, com metade de sua tripulação já morta e a outra metade presa. Imagine acordar dentro de um caixão. Agora imagine que o caixão está inclinado em 45 graus, completamente escuro, cheio de fumaça e lentamente enchendo de água. Isso era a realidade para os 57 homens ainda vivos dentro do USS Tang. Os compartimentos dianteiros haviam mantido integridade estrutural. A sala de torpedos de proa, os alojamentos, o centro de controle, essas seções ainda estavam secas. Bolsões de ar comprimido mantinham a água do lado de fora, mas seco era um termo relativo. A fumaça de incêndios elétricos enchia os compartimentos. O ar estava se tornando irrespirável, e a pressão dentro do submarino estava aumentando à medida que bolsões de ar eram comprimidos pela água que subia. Richard O'Kane estava entre os sobreviventes. Ele havia sido arremessado da ponte pela explosão inicial. Caiu na água a vários metros do submarino. Por um momento ele flutuou no Estreito de Formosa, assistindo seu navio morrer. Então, de alguma forma, ele nadou de volta. Isso desafia a lógica de autopreservação. O submarino estava afundando. Qualquer pessoa racional nadaria para longe, buscando sobreviver na superfície até ser resgatada. Mas O'Kane não era qualquer pessoa. Eram seus homens dentro daquele tubo de aço, sua tripulação, sua responsabilidade. Ele alcançou uma escotilha que ainda estava acima da água e entrou. Segundos depois, a escotilha foi selada quando a seção afundou. Agora O'Kane estava preso junto com os outros.
O oficial sênior presente no compartimento dianteiro era o tenente Lawrence Savadkin. Ele organizou os sobreviventes, avaliou a situação e começou a planejar um escape. Havia apenas uma opção, os aparelhos Momsen-Lung. O Momsen-Lung era um dispositivo de escape submarino desenvolvido na década de 1930. Era essencialmente um saco de borracha conectado a uma máscara facial. O usuário respirava para dentro do saco, que absorvia o dióxido de carbono exalado e permitia reutilizar o oxigênio remanescente. A teoria era simples: equipar o Momsen-Lung, entrar em um compartimento que pudesse ser inundado, como um tubo de torpedo ou uma escotilha de escape, inundar o compartimento para equalizar a pressão, abrir a escotilha externa e subir lentamente para a superfície. A prática era aterrorizante. Os homens teriam que subir 55 metros no escuro. Se subissem rápido demais, o nitrogênio dissolvido em seu sangue formaria bolhas, doença descompressiva, os BANDs. Isso podia causar dor extrema, paralisia ou morte. Se subissem devagar demais, o ar do Momsen-Lung acabaria antes de chegarem à superfície. Era uma janela de sobrevivência muito estreita e tudo tinha que funcionar perfeitamente. O primeiro grupo de escape decidiu usar a escotilha de escape traseira. Teoricamente era o caminho mais direto. A escotilha estava localizada acima da sala de torpedos de popa e daria acesso direto à superfície, mas a sala de torpedos de popa estava parcialmente inundada e a escotilha estava danificada pela explosão. Os homens entraram na câmara de escape. A água começou a entrar para equalizar a pressão. O nível subiu e não parou. A escotilha externa não abriu, ou abriu parcialmente e travou, ou a pressão não equalizou corretamente. Os sobreviventes nunca souberam exatamente o que deu errado. O que sabiam era que os homens na câmara de escape não voltaram, mortos, afogados na tentativa de fugir. O segundo plano era usar os tubos de torpedo de proa. Esse era o procedimento padrão de escape de emergência. Os tubos tinham diâmetro suficiente para um homem passar. Tinham escotilhas internas e externas que funcionavam independentemente, e eles não estavam danificados. O procedimento era o seguinte: um grupo de homens entraria no tubo de torpedo. A escotilha interna seria selada. A água seria permitida entrar no tubo até a pressão equalizar com o exterior. Então, a escotilha externa seria aberta. Os homens nadariam para fora e subiriam para a superfície usando os Momsen-Lungs. Parece simples. Não era. O tubo de torpedo tinha cerca de 50 centímetros de diâmetro. Um homem adulto mal cabia. Vários homens usando equipamento volumoso de escape era um pesadelo de claustrofobia, e eles teriam que fazer isso no escuro, com ar limitado, sabendo que qualquer erro significava a morte. O primeiro grupo de 13 homens entrou no tubo. A escotilha interna foi selada. O oficial controlando o processo abriu a válvula de inundação. A água do Pacífico entrou, gelada, escura, inexorável. O nível subiu até os joelhos, até a cintura, até o peito. Os homens estavam apertados uns contra os outros, seus corpos pressionados pelo espaço minúsculo e pela água crescente, até o pescoço, até a boca. Eles respiravam através dos Momsen-Lungs agora, o saco de borracha expandindo e contraindo contra seus peitos. A água atingiu o teto do tubo, pressão equalizada. A escotilha externa foi aberta. Um por um, os homens se empurraram para fora, nadando no escuro absoluto, tentando manter uma taxa de subida constante, nem muito rápido, nem muito devagar. Dos 13 homens do primeiro grupo, 5 chegaram à superfície vivos. Os outros 8 nunca apareceram. Perderam os Momsen-Lungs na corrente. Subiram rápido demais e morreram de embolia. Ou simplesmente perderam a orientação no escuro e nadaram na direção errada. O segundo grupo de escape já sabia o que os esperava. Eles tinham visto os primeiros homens entrarem no tubo. Eles tinham esperado. Eles tinham ouvido o silêncio quando deveriam ter ouvido vozes retornando. Mesmo assim, eles entraram. 13 homens no segundo grupo. 4 sobreviveram. Agora havia um terceiro grupo se preparando para tentar, mas algo havia mudado dentro do submarino. Um incêndio elétrico eclodiu no compartimento dianteiro.
baterias danificadas, curtos-circuitos, o que quer que tenha causado não importava mais. O que importava era a fumaça. Fumaça densa e tóxica encheu os compartimentos. O ar já escasso se tornou irrespirável. O terceiro grupo nunca conseguiu completar o procedimento de escape. Eles sufocaram dentro do tangue, a menos de 55 metros da superfície e da liberdade. Quando o sol nasceu no dia 25 de outubro de 1944, o Estreito de Formosa estava calmo. Não havia nenhuma indicação de que, horas antes, uma das batalhas mais brutais da guerra submarina havia ocorrido ali. Não havia destroços flutuando. Não havia manchas de óleo. Apenas a água cinzenta e o céu vazio. E 9 homens lutando para se manter à tona. Os sobreviventes do tangue estavam espalhados pela superfície. Alguns tinham se agarrado a pedaços de destroços. Outros flutuavam apenas com os coletes salva-vidas. Nenhum tinha força para nadar até os outros. Richard O'Kane estava entre eles. Ele havia escapado pelo tubo de torpedo, embora os registros não sejam claros sobre se ele foi no primeiro ou segundo grupo. O que sabemos é que ele chegou à superfície em péssimas condições, exausto pela batalha, pelo afogamento parcial, pela ascensão de emergência. Mal conseguia se mover. Os homens esperaram. Não havia nada mais a fazer. Em algum momento da manhã, um navio de patrulha japonês apareceu. Os japoneses estavam procurando sobreviventes do comboio que o tangue havia atacado. Em vez disso, encontraram sobreviventes do atacante. Os 9 homens foram retirados da água. O que aconteceu nas horas seguintes foi brutal. Os japoneses não tratavam submarinistas americanos como prisioneiros de guerra comuns. Para eles, os homens do Tang eram assassinos, criminosos de guerra, responsáveis pela morte de milhares de marinheiros japoneses em navios afundados. Os sobreviventes foram espancados, interrogados, espancados novamente, foram transferidos para Formosa, depois para o Japão. Foram internados em campos de prisioneiros notórios por sua brutalidade. Mas eles sobreviveram, todos os 9. De alguma forma, através de 15 meses de fome, espancamentos e trabalho forçado, todos os 9 sobreviveram até o fim da guerra. Quando os portões dos campos se abriram em agosto de 1945, O'Kane mal podia andar. Ele havia perdido mais de 30 quilos. Seus dentes estavam soltos por escorbuto. Sua saúde estava permanentemente comprometida, mas ele estava vivo e ele voltou para casa. Richard O'Kane recebeu a medalha de honra em outubro de 1945. A cerimônia foi na Casa Branca. O presidente Harry Truman pendurou a medalha em seu pescoço. A citação oficial mencionava seu heroísmo extraordinário e sua intrepidez em combate. Mencionava os navios afundados, as vidas inimigas destruídas, o resgate dos aviadores em Truk. Não mencionava o torpedo número 24. O'Kane nunca se queixou dessa omissão. Nas raras ocasiões em que falava sobre a última noite do Tang, ele era factual e desprovido de emoção. O torpedo voltou. Atingiu o submarino. Homens morreram. Ele sobreviveu. Ele não culpava ninguém. Não culpava o torpedo. Não culpava a Marinha por fabricar armas defeituosas. Não culpava a si mesmo por disparar. Na lógica de O'Kane, ele havia feito tudo certo. O torpedo é que havia falhado. E na guerra, coisas falham. Homens morrem. Isso é o que a guerra é. Ele continuou na Marinha após a guerra. Atingiu o posto de contra-almirante. Comandou submarinos nucleares. Treinou uma nova geração de comandantes. Richard O'Kane morreu em 16 de fevereiro de 1994, aos 83 anos. Morte natural. Cercado por família. Uma morte pacífica que aqueles 78 homens no fundo do Estreito de Formosa nunca tiveram a chance de ter. Por décadas, o USS Tang permaneceu perdido. Sabia-se a área geral, o Estreito de Formosa, em algum lugar entre Taiwan e a China continental. Os sobreviventes haviam dado coordenadas aproximadas, mas o fundo do mar naquela região é vasto e monótono, quilômetros de lodo e areia, quase sem características distintivas. Expedições de busca foram organizadas ao longo dos anos. Nenhuma foi bem-sucedida. A tecnologia simplesmente não era adequada. O sonar da época não tinha resolução suficiente para distinguir um submarino de uma formação rochosa natural.
E a área era politicamente sensível, águas disputadas entre Taiwan, China e outras nações. O Tang repousava em silêncio, esquecido pelo mundo acima. Mas em 2024, uma equipe de pesquisadores conseguiu o que gerações anteriores não haviam conseguido. Usando tecnologia moderna de sonar de varredura lateral e veículos operados remotamente, eles localizaram os destroços. A profundidade era exatamente o que os registros históricos indicavam, cerca de 55 metros. A posição estava a poucos quilômetros das coordenadas fornecidas pelos sobreviventes em 1944. As primeiras imagens do EROV foram transmitidas para a superfície em silêncio. Os pesquisadores viram o casco partido em dois. A seção de popa, onde o torpedo impactou, estava completamente destruída, deformada em ângulos impossíveis pelo poder da explosão. Metal que havia sido projetado para resistir à pressão das profundezas estava retorcido como papel. A seção de proa estava relativamente intacta. Repousava em um ângulo no fundo lodoso, a proa apontando ligeiramente para cima. Após 80 anos, o Tang ainda estava tentando subir. Os tubos de torpedo de proa eram visíveis, escurecidos pelo tempo e pela corrosão, mas reconhecíveis. Esses eram os mesmos tubos pelos quais os sobreviventes haviam escapado naquela noite. E então, as câmeras encontraram algo que deu calafrios nos pesquisadores. A escotilha de escape estava aberta. Não parcialmente aberta, não danificada, completamente aberta. Uma moldura circular de escuridão contra o aço corroído do casco. Ela havia permanecido assim por 80 anos. Uma porta para a liberdade que alguns conseguiram atravessar e muitos não conseguiram. Isso nos leva ao nosso detalhe de franja para este capítulo. A escotilha aberta. Os engenheiros calcularam que a escotilha deveria ter sido fechada. A pressão da água deveria tê-la empurrado de volta à posição selada assim que os sobreviventes saíssem. Mas alguma falha mecânica, algum defeito no mecanismo de fechamento, manteve-a aberta. Ela ficou ali, uma boca silenciosa no fundo do mar, esperando visitantes que nunca viriam. Ao redor do submarino, o fundo do mar estava salpicado de detritos, pedaços de metal não identificável, objetos que haviam sido parte do cotidiano de 87 homens, utensílios, ferramentas, pertences pessoais, agora dispersos e irreconhecíveis, e provavelmente restos humanos. O USS Tang foi imediatamente declarado um túmulo de guerra. O local é protegido por lei internacional. Nenhum artefato pode ser removido. Nenhuma perturbação é permitida. Os 78 homens que morreram naquele submarino permanecerão ali para sempre. Seus corpos, ou o que resta deles, são parte do navio agora. O Tang é tanto uma tumba quanto um naufrágio. A história do USS Tang não é uma tragédia de combate no sentido convencional. Não houve batalha heróica. Não houve sacrifício consciente. Houve apenas uma falha mecânica em um componente de um torpedo e a física implacável que se seguiu. O torpedo Mark 18 número 24 funcionou exatamente como foi projetado, exceto pelos lemes que travaram em uma posição de curva para a esquerda. Um único componente, uma única falha, e 78 homens morreram. Após a guerra, a Marinha Americana conduziu uma investigação extensiva sobre as falhas dos torpedos. Milhares de páginas de relatórios técnicos, depoimentos de sobreviventes, análises de engenharia. A conclusão foi que o problema do Mark 18 era principalmente mecânico. Um defeito nos rolamentos do giroscópio de direção, que sob certas condições de temperatura e pressão, podia fazer os lemes travarem. A solução foi igualmente mecânica. Novos rolamentos, novos procedimentos de manutenção, novos testes antes de cada patrulha. Os torpedos posteriores, os Mark 18 Mod 2 e Mod 3, não tinham o mesmo problema. A falha foi corrigida, mas isso não trouxe de volta os homens do Tang. A ironia da história é particularmente cruel. Os torpedos americanos do início da guerra eram notórios por não funcionar. Os detonadores falhavam ao impacto. As pistolas magnéticas não disparavam. Comandantes de submarino relatavam atingir alvos e vê-los navegar normalmente, sem danos. A Marinha eventualmente corrigiu esses problemas.
Tornou os torpedos mais confiáveis, mais letais, mais eficazes. E ao fazer isso, garantiu que quando um torpedo voltasse para seu próprio submarino, ele não apenas acertaria, ele destruiria. O Tang não foi o único submarino a ser ameaçado por um torpedo circular. Outros comandantes relataram avistamentos de seus próprios torpedos voltando. A diferença é que eles tiveram tempo de desviar. O Kane não teve. 23 segundos. Essa foi a diferença entre sobreviver e morrer. 23 segundos que faltaram para o Tang completar sua manobra de fuga. A física não é justa. Ela não distingue entre heróis e vilões. Ela não recompensa a coragem, nem pune a covardia. Ela simplesmente executa suas leis, indiferente ao sofrimento humano. Um torpedo viajando a 28 nós percorre aproximadamente 14 metros por segundo. Um submarino acelerando da inércia precisa de dezenas de segundos para ganhar velocidade suficiente para escapar. Os números não fechavam, e os números são tudo o que a física conhece. USS Tang, SS-306. Comissionado, 15 de outubro de 1943. Afundado, 25 de outubro de 1944. Tempo de serviço, 375 dias. Patrulhas de guerra completadas, 5. Navios inimigos afundados, 33 confirmados. Tonelagem total destruída, aproximadamente 116 mil toneladas. Posição no ranking de submarinos americanos da Segunda Guerra. Primeiro em tonelagem afundada. Tripulação total na última patrulha, 87 homens. Mortos na explosão inicial, aproximadamente 30. Mortos durante tentativas de escape, aproximadamente 48. Sobreviventes que alcançaram a superfície, 9. Prisioneiros de guerra, 9. Sobreviventes que retornaram aos Estados Unidos, 9. Causa do afundamento. Torpedo. Mark 18, número 24. Falha do sistema de direção giroscópica. Tempo entre disparo e impacto, 23 segundos. Profundidade do naufrágio, 55 metros. Tempo submerso até a descoberta, 80 anos. Medalhas de honra concedidas a tripulantes do Tang. 1. Comandante Richard O'Kane. Navy Crosses concedidas. 3. Silver Stars concedidas. 5. Richard Hetherington O'Kane. Nascimento, 2 de fevereiro de 1911. Morte, 16 de fevereiro de 1994. Idade ao morrer, 83 anos. Causa da morte, natural. Em suas memórias, publicadas décadas depois da guerra, O'Kane escreveu pouco sobre a noite de 24 de outubro de 1944. Algumas feridas são profundas demais para a linguagem. O USS Tang foi encontrado em 2024, 80 anos depois de afundar. Seus destroços estão protegidos por lei internacional como um túmulo de guerra. Nenhum artefato será removido. Os mortos não serão perturbados. O submarino mais letal da Segunda Guerra Mundial descansa agora em silêncio, guardado apenas pela escuridão e pela pressão do mar. Mas a física que o matou ainda existe. Ela existe em cada torpedo disparado hoje, em cada sistema de direção calibrado, em cada submarino nuclear que desliza sob as ondas, carregando armas capazes de destruir cidades. A tecnologia evoluiu. Os submarinos são maiores. Os torpedos são mais precisos. Os sistemas de segurança são redundantes. Mas o princípio fundamental permanece inalterado. Quando você dispara uma arma, você entrega seu destino a um mecanismo. Se esse mecanismo funcionar perfeitamente, você vive. Se ele falhar de uma forma específica, você morre. Não há apelação. Não há segunda chance. A física não negocia. O oceano não esquece. E o ferro velho do tempo também não. O USS Tang permanece como um monumento silencioso à verdade mais dura da engenharia de guerra. Às vezes, a arma mais perigosa é aquela que você construiu para si mesmo.